Seja bem-vindo de volta. A produção inicia com cenas de documentário que narram a trajetória dos tsunamis noruegueses, responsáveis por ocasionar desastres trágicos em diversas ocasiões. Um movimento de terra que se deu na madrugada do dia 5 de janeiro de 1905 surpreendeu a população enquanto dormia profundamente. Esse incidente ocorreu em Lolland, na região de Norfolk, quando uma extensa porção da montanha desabou no oceano, resultando na morte de 63 indivíduos. Uma onda gigante de 40 metros de altura arrasou tudo que estava na orla. Muitas décadas se passaram desde o ocorrido, mas os moradores ainda enfrentam riscos. Segundo análises, há 300 áreas montanhosas em situação de instabilidade. Regiões por todo o território nacional têm consciência de que o próximo grande desmoronamento de terra é apenas uma questão de tempo. O ponto mais provável é Ganger, onde uma parte da montanha Oknes se eleva sobre o fiord. Sua extensa porção instável pode cair no oceano a qualquer instante. O geólogo Christian Ord reside no pequeno povoado norueguês de Ganger com sua esposa, Edun, e seus dois filhos, Yulia e Sandra. Certo dia, ele volta para a casa de Ferry, vindo de uma cidade vizinha. Enquanto todos estão envolvidos em suas tarefas, a filha está preparando comida e Edun está arrumando a pia, o que leva à ideia de chamar um encanador. Edun resolve a questão com destreza usando uma chave de boca. Contudo, tudo isso está prestes a terminar, já que a família está se transferindo para uma metrópole, onde uma nova residência, comandada por um controle remoto e um celular, os espera. Christian está apreensivo, pois não está apenas trocando de moradia, mas também de profissão. Ele até pensa em descartar todas as suas camisas, mesmo que não estejam tão gastas. Agora, ele vai atuar em uma companhia petrolífera e busca transformações em todas as áreas de sua vida. Edun apoia esse objetivo. Trará benefícios para o relacionamento deles. No seu dia final de trabalho, Christian visita a central sismológica, onde atuou por vários anos. Ele é despedido pelos colegas Jacob, Arvid, Margot e Georg. Eles zombam de suas preocupações e desejam toda a felicidade para a família em sua nova jornada. Jacob, o supervisor, faz um discurso enaltecendo a dedicação de Christian, chamando-o de esperto e esforçado, embora reconheça que ele seja demasiadamente detalhista. Os amigos fazem um brinde ao seu sucesso futuro, e Christian começa a juntar seus objetos. Entretanto, pouco antes de sair, Christian nota que os sensores indicam uma redução brusca nos níveis de água subterrânea em duas regiões da montanha. Apesar de nenhum outro incidente preocupante ter acontecido e tudo parecer calmo, a sirene continua alertando sobre o perigo. Mesmo assim, seus colegas afirmam que está tudo sob controle, onde sua família está, carregando as malas no veículo. Respirando profundamente, Christian parte, mas não consegue esquecer os sinais ameaçadores. Edun relembra ao marido mais uma vez sobre a mudança que se aproxima e a total transformação profissional, e Christian concorda em deixar as inquietações do trabalho de lado. Enquanto isso, Sandra manifesta sua resistência em se mudar, pois enxerga a vila como seu verdadeiro lar, onde se sente à vontade e protegida. Amigos próximos também fazem piadas sobre a tentativa de alterar seu modo, questionando se a vida em uma grande cidade. Eden comenta que precisará ficar um pouco mais para concluir seus últimos plantões no hotel da região, enquanto Christian observa a montanha com preocupação. Depois de se despedir dos amigos, ele leva as crianças e segue para a balsa. De repente, ele muda de ideia. Volta à estação e checa as medições dos equipamentos mais uma vez, deixando as crianças no veículo. Ele corre até seus colegas, apresenta a documentação e sugere que o problema pode não estar nos sensores, mas nos cabos ligados a eles. Todas as montanhas são formadas por estratos. Nos poços perfurados pelos sismologistas, essas camadas são atravessadas. A água do subsolo não pode simplesmente sumir. Ela encontra novas rotas e forma novas camadas. Reconhecendo a gravidade da hipótese de Christian, Jacob envia Christian e Arvid para a montanha. Eles voam até o ponto de observação e descem na fissura. Enquanto isso, Sandra, cansada de esperar pelo pai, liga para a mãe, e Eden descobre que as crianças ainda estão no carro, próximo à estação sismológica. Ao mesmo tempo, Christian e Arvid descem mais e logo confirmam que os cabos estão realmente danificados em uma área
indicando que uma camada de rocha se moveu. Isso fortalece a convicção de Christian de que uma catástrofe pode ocorrer a qualquer instante. Ele suspeita que o fluxo da água subterrânea possa desequilibrar a montanha, causando um desabamento e uma onda arrasadora que destruiria o vilarejo. No entanto, Arvid e outros hesitam em agir, temendo que o pânico possa prejudicar a temporada turística que mal começou. O supervisor da estação ordena um monitoramento intensificado, mas ignora as preocupações de Christian, já que cabos rompidos não são uma evidência conclusiva. Christian perturbado vai embora e percebe que já é noite. Seus filhos, exaustos de esperar, foram para o hotel ficar com a mãe. Ele dirige até Eden, que está irritada com ele. Christian é obrigado a pedir desculpas. Após uma conversa difícil, Eden concorda em adiar a viagem para o dia seguinte e passar a noite no hotel, já que a casa está vazia, com os móveis descartados no lixo. No entanto, Julia pede para visitar a casa uma última vez para se despedir. Ela e Christian vão até lá, enquanto Sandra permanece no hotel. Em casa, Christian pega um colchão para Julia e uma cadeira reclinável para ele no lixo, planejando passar a noite ali. Enquanto faz isso, ele nota uma caixa com seus documentos antigos. Enquanto isso, Jacob e Arvid, que estão passando a noite monitorando o posto de observação na montanha, discutem o comportamento de Christian. Eles duvidam que alguém tão agitado como ele consiga se manter por muito tempo em uma companhia de petróleo. Conforme a noite cai sobre o fiord, as pessoas vão dormir. Sandra, incapaz de pegar no sono, pega seu skate e vai para o subsolo do hotel, onde desliza pelos corredores. De volta à estação, os sensores são ativados novamente. Margot liga para Jacob e Arvid para informar as medições. Os sensores indicam que a montanha se comprimiu de uma maneira incomum, o que não deveria ser possível. Os homens resolvem ir até a fissura para investigar com mais detalhes. Paralelamente, Christian, sem conseguir dormir, revira a caixa de registros antigos sobre movimentos sísmicos na Noruega. Ele descobre indícios de que, em 2 desmoronamentos anteriores, as fendas na montanha não se expandiram antes, mas, ao contrário, se comprimiram. Com essa revelação em mãos, Christian telefona para a estação e exige que Margot traga Arvid e Jacob de volta imediatamente. Ele esclarece que a compressão das fendas frequentemente antecede um deslizamento de terra. Entretanto, enquanto Arvid e Jacob começam a explorar a região perigosa, as placas tectônicas se deslocam. As paredes da fissura começam a se aproximar e os pontos de fixação para a escalada ficam inseguros. Christian compreende que avalanches geralmente acontecem após a compressão e liga para a estação, mas, percebendo a urgência em sua voz, ela ativa o sistema de alerta emergencial. A sirene da cidade ecoa, indicando uma evacuação imediata e alertando que eles têm apenas 10 minutos antes que as montanhas ao redor desabem e um tsunami colossal se forme. Na fissura da montanha, Jacob cai no precipício e Arvid, tentando resgatá-lo, também cai. Uma enorme massa de terra desaba no fiord, provocando o tsunami. Christian e Julia correm para se salvar em seu carro, enquanto Eden percebe o que está ocorrendo. Ela e sua colega correm para avisar os hóspedes do hotel, insistindo que entrem no ônibus de evacuação o mais rápido possível. Muitos hóspedes não acreditam no perigo iminente, obrigando as mulheres a correrem desesperadamente pelo hotel, convencendo todos a sair. Eden entra em contato com Christian, pedindo que ele leve Julia para um local seguro. Ela promete que ela e Sandra entrarão no ônibus com os turistas. No entanto, quando ela corre para o quarto de Sandra, encontra o espaço vazio. Em desespero, ela começa a procurar por ele. Na estrada, o tráfego em direção a áreas elevadas para próximo a um mirante. Christian suplica que as pessoas deixem seus carros e subam, mas poucos obedecem até que a onda se torna visível. Enquanto isso, Eden se recusa a ir embora sem Sandra. Christian encontra uma mulher presa entre os automóveis. Ele ordena que Julia prossiga para subir e corre para libertá-la pouco antes que a onda chegue. Ele a empurra para dentro de um carro e entra junto. A onda esmaga o veículo, quebrando os vidros e arremessando-o sobre as pedras. Christian é atingido na cabeça e perde a consciência. Enquanto isso,
Eden e o casal finalmente encontram Sandra em um corredor. Juntos, correm para a saída, mas param horrorizados quando a onda colossal atinge o hotel. Maria paralisa de medo e Eden luta para trazê-la de volta para dentro. A água arrasa o primeiro andar, destruindo tudo em seu caminho. Eden grita para todos recuarem para o subsolo e eles correm para o abrigo. Eles conseguem se trancar no porão, que foi construído como um refúgio antiaéreo. No entanto, Maria é levada pela água, deixando Philip desolado. Christian recupera a consciência dentro do carro virado e percebe que a mulher que salvou morreu. A onda recuou. Na estação, Margot detecta um sinal de Jacob, que de alguma forma sobreviveu. No entanto, Arvid desapareceu e ela desaba em lágrimas, dominada pela magnitude da tragédia. Christian rasteja para fora do carro destruído e começa a subir a estrada danificada, cheia de veículos amassados. Eventualmente, ele encontra Julia entre os sobreviventes. Enquanto isso, Eden verifica o abrigo que está rapidamente enchendo de água. Christian pega um telefone emprestado, entra em contato com o mirante e descobre que o ônibus do hotel nunca chegou. Ninguém sabe o que aconteceu com os passageiros. Determinado, Christian decide ir até o hotel sozinho, pedindo que Julia fique com um casal de confiança e prometendo encontrar e trazer sua mãe de volta. Enquanto isso, Eden tenta abrir uma porta atrás da qual uma grande quantidade de água está pressionando. Percebendo que abri-la poderia condená-los, eles fecham a porta novamente e tentam vedar as frestas com seus casacos. Eden lembra a eles que uma vez que o corredor encha de água, a pressão dentro e fora do ambiente se igualará. Christian, seguindo pela estrada, vê casas destruídas e corpos espalhados. Ele encontra os destroços do ônibus do hotel, onde todos os passageiros morreram. Entrando, ele examina os corpos, aliviado ao confirmar que nem sua esposa, nem seu filho estão entre eles. Ele continua em direção ao hotel, pelas ruas devastadas da cidade arrasada. No porão, agora quase completamente cheio de água, os 3 sobreviventes encontram uma bolha de ar sob um tubo de ventilação. Eden pede que Philip e Sandra se segurem e esperem a água se estabilizar. No entanto, Philip entra em pânico e, em uma tentativa desesperada de se salvar, começa a se afogar. Eden consegue segurar o homem desesperado por um tempo, mas quando seu filho começa a engasgar com a água, ela é forçada a subjugar Philip, afogando-o com as pernas debaixo d'água. Enquanto isso, Christian finalmente chega ao hotel. Ele vasculha os quartos e encontra alguns pertences de seu filho em um deles. Desesperado e furioso com as forças além de seu controle, ele começa a bater em um batente de janela de metal com um pedaço de madeira. Ouvindo o barulho, Eden e Sandra no porão começam a bater em resposta. No entanto, Christian não os ouve. Determinada, Eden mergulha, pega um pedaço de metal e começa a bater no tubo de ventilação. Percebendo de onde o som vem, Christian desce para o porão, justamente quando a água começa a encher rapidamente a última bolha de ar restante. Eden mergulha na água enquanto Christian trabalha para remover os detritos que bloqueiam a porta. Encontrando sua esposa debaixo d'água, ele nada em direção ao filho. Nesse momento, Sandra está quase desistindo, tendo perdido toda a esperança. Christian lembra a ele o quanto ele é necessário por sua família. Motivado, o garoto se recompõe e eles começam a nadar para a segurança. No entanto, durante a fuga, Sandra entra em pânico e perde o senso de direção. Christian compartilha sua última reserva de ar com o filho, empurrando-o em direção a Eden. Percebendo que seu marido provavelmente se afogou, Eden mergulha atrás dele, puxando Christian para o corredor e realizando massagem cardíaca. Ele continua os esforços de reanimação, até que finalmente, Christian recupera a consciência. A família se abraça, feliz por ter sobrevivido. Amanhece e as equipes de resgate chegam à cidade. Julia, deixada aos cuidados de amigos da família, observa ansiosamente cada veículo que passa, desesperada para ver seus pais. De repente, ela avista seu pai, mãe e irmão caminhando pela estrada. Superada pela emoção, ela corre em direção a eles. Ao redor, os sobreviventes começam a se mover, assombrados pelos horrores da noite anterior. Hoje, as fendas de Ockness
estão sob observação constante. Todos os anos, elas se expandem em 15 centímetros. Os especialistas têm certeza de que um deslizamento de terra ocorrerá eventualmente, mas ninguém sabe quando.